Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos começar e falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro do direito administrativo. Licitação. Bicho de sete cabeças para muita gente, mas aqui no LAC não vai ser. A gente vai trabalhar a licitação de forma organizada, de forma planejada, te mostrar os conceitos importantíssimos dessa matéria, te mostrar o que a lei fala, como trabalhar a ideia de licitação, para que ela serve, quais as regras importantes, quando eu não preciso fazer, quando eu preciso fazer. E os contratos, vem quando, né? Contratos administrativos que eu tanto escuto falar nas aulas de direito administrativo, tudo isso a gente vai ver nessas aulas sobre licitação. Quando a gente fala de licitação, já é importante você parar e pensar que a licitação tem como regra principal a Lei 8666 de 93, né? A principal regra, mais detalhada, a norma geral é essa aqui. Mas não se resume a isso. Quando a gente fala em licitação, na verdade a gente está falando em compras, exatamente, em aquisição de bens ou de serviços pela administração pública. E esse é um ponto super importante que a gente tem que começar a entender quando a gente fala em licitação, de que nem sempre eu vou ter concorrência, nem sempre eu vou ter uma tomada de preço, eu posso ter um pregão. Ou melhor, eu talvez nem tenha qualquer procedimento licitatório para adquirir um microfone como esse. Talvez eu compre um microfone com dinheiro vivo, vou lá, compro. Quanto custa? Custa, sei lá, 10ão. Toma aqui o dinheiro e me dá um microfone. A compra na administração pública, ela funciona de maneira diferente do que a minha compra doméstica, a minha compra pessoal. E a licitação é o grande conjunto de regras, digamos assim, tentando estabelecer um mínimo de eficiência, de impessoalidade, de decência nas compras feitas pela administração pública. Então, quando a gente falar em compras na administração, eu posso lembrar de licitação. E quando eu pensar em licitação, na verdade, eu preciso pensar numa diversidade muito grande de maneiras de comprar alguma coisa ou algum serviço para a administração pública. Então, falando em licitação, vamos tentar entender mais ou menos o que é esse nome, para que serve, qual que é a função da licitação na administração pública brasileira. Vamos lá? O interesse público exige que a administração muna-se de bens e serviços fornecidos por terceiros. Bom, quando a gente fala em interesse público, eu tenho que lembrar das obrigações do Estado ou do poder-dever da administração pública. Eu tenho que lembrar basicamente dessas duas coisas, das obrigações que o Estado possui e do poder-dever da administração pública. Quando eu falo em interesse público, eu falo daquilo que a sociedade quer, daquilo que a sociedade necessita. E quem é a estrutura responsável por atender os interesses comuns da sociedade, como segurança, educação, saúde, lazer, previdência, enfim, toda aquela gama de direitos sociais previstos na Constituição da República. Estado. Sim, o Estado possui obrigações positivas de proporcionar a todo cidadão brasileiro, inclusive aqueles cidadãos que estão de passagem pelo Brasil, o mínimo da dignidade humana. Para isso, para atender esse interesse público, a administração precisa munir-se, ou seja, precisa aparelhar-se, precisa ter à disposição bens e serviços que são fornecidos por terceiros. Como é que eu vou prestar serviço de segurança pública, por exemplo, sem ter uma viatura, um veículo oficial da polícia? Como é que eu posso prestar serviço de atendimento à saúde sem ter ambulâncias? Como é que eu posso prestar o serviço de educação sem construir uma escola? Isso tudo
são bens e serviços fornecidos por terceiros. O Estado não é dono de montadora de veículos, o Estado não é dono de construtoras, ele contrata um terceiro para construir pelo Estado, ele contrata um terceiro para fabricar um veículo e vender para o Estado. Por que o Estado não faz tudo isso? Porque o Brasil é um país capitalista, porque o Brasil é um país da livre iniciativa, porque o Brasil entende que o Estado deve ter uma intervenção menor na vida das pessoas, porque o Brasil entende que o Estado deve se preocupar com as suas atividades primárias. Quais são as atividades primárias do Estado? Montar veículos? Não, pelo contrário. A atividade primária do Estado é prestar serviço de saúde, prestar serviço de educação, prestar serviço de segurança pública, prestar serviço de assistência social. Isso é atividade primária estatal. Não cabe ao Estado ter uma construtora, por exemplo, para construir uma usina hidrelétrica. Quantas usinas hidrelétricas o Brasil vai construir que justifique criar uma estrutura de uma construtora? O cálculo não fecha de forma positiva. Então, o que eu faço? Deixo que o particular, que já é especializado em construir, construa a usina, construa a ponte, construa a rodovia, construa a casa, o edifício, construa um parque municipal, por exemplo. E para isso eu contrato ele. Eu, Estado, tenho a grana, vou lá e contrato a pessoa fará de acordo com as regras que eu estabelecer para aquela construção. Né? A pessoa não fará, o terceiro não fará como ele acha que é melhor. Tá? Então, quando a gente fala de licitação, a gente está falando de uma necessidade da administração. Um dos grandes argumentos, um dos grandes pontos fundamentais para você ter o disparo de um processo licitatório é isso aqui, o interesse público. Qual é o interesse público? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o interesse público aqui. O cabeça trabalha no Ministério Público Federal, beleza? O Ministério Público Federal, como qualquer órgão da administração, precisa disso aqui, ó, telefonia. Sim, precisa de telefonia. Para quê? Para prestar serviços públicos, beleza? Precisa de telefonia para prestar serviço público. O interesse social está baseado no funcionamento do MPF. O MPF é um órgão previsto na Constituição da República, o Ministério Público Federal, e ele tem suas funções sociais, ele tem que perseguir determinados interesses sociais. Mas para isso eu preciso desse serviço aqui, telefonia. Então, o Estado tem que comprar telefonia, comprar telefonia, não porque ele acha bonito, não porque o chefe da administração quer conversar com a esposa, com o filho, com a mãe, com a comadre, não, ele vai comprar esse serviço de telefonia porque ele tem que prestar um serviço público previsto na Constituição Federal de 1988. Então, como é que eu vou justificar a aquisição de uma telefonia? Olha, o Ministério Público Federal precisa do telefone para ligar para outros órgãos, para ter acesso à internet, ele precisa desse sinal de telefonia para ter acesso à internet, ele precisa acionar a segurança pública, precisa manter contato com hospitais, com etnias indígenas, ele precisa ter contato com outras unidades do Ministério Público Federal no país, e isso se faz por telefone, por linhas telefônicas. Então eu preciso comprar esse serviço de telefonia para atender o interesse social, para atender o interesse público de funcionamento do Ministério Público Federal. Sem telefonia vai funcionar? Vai funcionar sim, mas vai funcionar sem eficiência. Já pensou o Ministério Público Federal tendo que se comunicar apenas por carta epistolar? A celeridade dos atos administrativos seria muito menor. A eficiência ficaria a desejar. Então, veja bem, eu tenho aqui a necessidade de adquirir serviços de telefonia. Beleza. Por quê? Porque eu tenho um serviço público que não pode parar e que tem que funcionar de forma eficiente, de forma correta, de forma bacana. Então, eu justifico essa compra do próprio interesse
público. Poderia ser diferente? Poderia. Será que o Estado poderia comprar um monitor desse tamanho aqui? O que justificaria o município aí que você mora, meu amigão? Seu município quer adquirir monitores como esse aqui, ó. Qual é a razão? Interesse público. Pô, mas o interesse público comprar um monitor desse tamanho? Sim, eu posso pensar em educação. Isso facilita a aula para as crianças, para os alunos ou não facilita? Lógico que facilita uma telona desse tamanho. Posso pensar em administração pública. Pô, como assim administração pública, cabeça? Eu tenho um órgão lá que recebe por dia, sei lá, 500 pessoas todo dia. Todo dia tem 500 pessoas lá. E eu preciso de um monitor grande para ficar destacando qual é o número da senha que vai ser atendida naquele momento. Então eu compro esse monitor. É o interesse público, porque tudo isso está vinculado ao serviço público. Eu posso pensar na saúde. Saúde, cabeça? O que um televisor desse vai fazer na saúde? Eu vou fazer uma cirurgia por vídeo, que é um equipamento muito sofisticado hoje na medicina. E eu preciso de um telão desse para dar a maior visibilidade possível para o médico e para os demais componentes da equipe. Vai ter lá uma telona enorme para o cara ficar fuçando lá no seu corpo com aqueles aparelhinhos, né? E de onde o cidadão estiver na sala de cirurgia, ele vai ver com muita clareza num monitor desse. Seria mais difícil se ele visse num monitor pequenininho, né? Qual que é o maior campo de visão, ó, deixa um monitor pequenininho pro cara operar seu coração, deixa um monitor grandão pro cara operar seu coração. O que tá melhor aí? É lógico que o monitor grande, Então tudo isso, serviço público. Ah, preciso comprar uma caminhonete pro serviço público e ela custa 150 mil. Pô, o que justifica gastar 150 mil reais numa caminhonete para administração? Dependendo da situação, justifica. Existem veículos oficiais do IBAMA que custam isso. Por quê? Porque eles têm que se enfiar no meio do mato onde um carro comum não entraria. O veículo precisa ser traçado, o veículo às vezes se atravessar rio. Não é qualquer veículo que faz isso. Um veículo que faz essa situação, que cumpre esse papel, ele é caro. Ele é bem caro. Então, eu vou pagar mais caro porque há um interesse público. Mais caro não, eu vou pagar o preço porque há um interesse público que exija a realização de um serviço público lá no meio da Amazônia. E para chegar lá no meio da Amazônia não dá para chegar, por exemplo, com Uno. Não vai, o carro vai parar no meio do caminho, vai quebrar, vai atolar. Eu preciso de uma caminhonete, eu preciso de um carro mais alto, com pneus grandes, tração nas 4 rodas, motor potente, tem que ter guincho, tem que ter snorkel, para ele atravessar o rio e a respiração do carro ficar por cima, o carro não enche d'água. Enfim, uma série de características e detalhes para esse tipo de terreno. Beleza? Então, quando a gente fala em aquisições pela administração, via de regra, eu penso em licitação. Preciso comprar alguma coisa? Licitação. Esse é o primeiro pensamento que aparece na cabeça de qualquer gestor público. E eu preciso conhecer a lei de licitações, preciso conhecer esse ponto gigantesco do direito administrativo chamado licitação. Porque eu não vou trabalhar só com uma lei, eu trabalho com várias leis quando a gente vai falar de licitação. Porque eu posso ter licitação por pregão, só o pregão tem todo um regramento jurídico para ele. Eu posso falar de licitação por RDC, RDC tem todo um outro regramento jurídico. A base da licitação no Brasil está na Lei 866, que é essa aqui, ó. A base de toda a licitação no Brasil está aqui, Lei 866 de 93. É com essa lei que a gente começa a conversar sobre aquisições na administração pública, sobre um processo de aquisição, né? A escolha do fornecedor não pode ficar ao exclusivo critério do administrador. Daria margem a escolhas impróprias, inapropriadas, né? A gente está falando aqui de impessoalidade, né? Pensa bem, meu amigão, você é o prefeito da sua cidade. E aí na sua cidade tem 3 concessionárias de veículo e você precisa comprar carros, não é carro, carros para a prefeitura. Oh, uma coisa à toa, vou comprar 50 veículos para a prefeitura, né? Para e pensa, 50 veículos ao preço médio de 40 mil reais. É uma compra bacana, né? Nós estamos falando de 2 milhões de reais aí em veículos, né? 2 milhões de reais em veículos. E é o seguinte, eu sou prefeito da cidade, eu tenho os 2 milhões de reais para comprar os 50 veículos, vou pagar à vista. E detalhe, o cara da concessionária é meu irmão.
gente finíssima, trabalhador pra burro, começou a trabalhar aos 15 anos de idade, aos 21 ele já tinha... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.